Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Muito bem, nós estamos estudando um dos períodos mais interessantes da República Brasileira. Uma república que realmente marcou a história do Brasil. O período republicano de 1889 até o dia atual, que nós estamos vivenciando em junho de 2020, marca um período em que homens que substituíram o imperador Dom Pedro II, tomaram conta do nosso país. Muitos deles foram grandes homens, intelectuais, pessoas especiais, magnânimas, magníficas. Outros, nem tanto. Agiram de maneira desrespeitosa com o erário da nação, roubaram, dilapidaram, vilipendiaram toda a nossa grande riqueza. O Brasil, de 1889 até o ano de 2021, teve presidentes militares, teve presidentes civis, teve presidentes libertários e teve também presidentes ditatoriais. Hoje, nós vamos fazer uma mentoria discutindo uma aula que já foi trabalhada neste próprio canal. Nós vamos falar sobre a Era Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, de São Borja, Rio Grande do Sul, para o nosso querido Brasil. Esse homem maravilhoso, incrível, este homem forte, ele representou a história do nosso país de maneira fantástica. Ele fez coisas inimagináveis. Permitiu que as meninas estivessem estudando com os meninos. Permitiu que o cidadão que trabalhou a vida inteira se aposentasse. Criou o salário mínimo. Criou a carteira de trabalho e previdência social. Getúlio Dornelles Vargas, de São Borja, fronteira com a Argentina, lá no extremo noroeste do Rio Grande do Sul, próximo a São Miguel das Missões, próximo a São Luís Gonzaga, próximo a São Nicolau, próximo a Santo Antônio das Missões. Getúlio Dornelles Vargas, o pai dos pobres. O estancieiro que se transformou em presidente desta nação por um golpe militar em 1930. Amado e odiado, mas, para até aqueles que o criticam, uma constatação: ele trabalhou pelo povo brasileiro, foi honesto e teve um triste epílogo na sua vida. Oficialmente, pela história do Brasil, nós sabemos que Getúlio, no dia 24 de agosto de 1954, tira a própria vida com um tiro no peito com um revólver calibre 32 no Palácio do Catete, o Palácio Presidencial no Rio de Janeiro. Eu lembro muito bem de uma história que o meu querido pai conta quando meu tio Brás estava trabalhando na construção e estruturação do posto de saúde de Tubarão, onde hoje está também a SAMU, onde fica a região ali da Praça Pinto da Veiga, na localidade que também era o antigo supermercado Angeloni. Meu tio ali trabalhava, meu pai em 1954 tinha 10 anos de idade, meu tio já era casado, e o meu pai levava para ele todos os dias a marmita, para ele trabalhar como pedreiro. Meu tio foi um dos pedreiros construtores da nova ala do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Isso ainda na parte da década de 40, para vocês terem uma ideia, em meio à Segunda Guerra Mundial. Então, meu pai chega no dia 24 de agosto de 1954 para entregar a marmita, o almoço, para o meu tio Brás, e o meu tio diz ao pai: Walter, não vou almoçar aqui, nós vamos para casa. O doutor Getúlio morreu. O doutor Getúlio era como era chamado o presidente Getúlio Vargas. Meu pai conta muito bem a história do respeito que se tinha ao presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas. Meu pai era um guri de 10 anos de idade, mas lembra dessa história que o marcou na sua infância.
uma história muito bonita, uma história de uma época da nossa Tubarão que verdadeiramente não volta mais, do nosso Brasil, que não volta mais. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares deste Brasil. E eu realmente estive em São Borja, no Rio Grande do Sul. São Borja, para quem não sabe, é um dos lugares mais incríveis que nós pudemos conhecer. É uma fronteira, tá? O rio Uruguai transpõe, para vocês terem uma ideia. Ele é uma área magnífica, quente ao extremo, e uma das coisas que nós verdadeiramente conseguimos compreender, que nós conseguimos verdadeiramente pautar e trabalhar, é a ideia de que lá nasceram dois grandes presidentes, João Goulart e Getúlio Dornelles Vargas. Pensem nisso. Vargas, em 1930, ele não aceita, juntamente com os militares, a eleição de Júlio Prestes. E uma coisa acontece, um golpe militar. Em 1930, assume o poder no Brasil um homem forte, um militar, um general, um homem que realmente modificou a história do nosso país. Escreveu duas constituições. Escreveu a Constituição de 1934 e decidiu com o povo que todas as mulheres poderiam votar. Decidiu com o povo que todas as crianças teriam direito à escola e que meninos e meninas poderiam estudar juntos. Ele, na Constituição de 1934, disse que o voto seria secreto e não mais um voto de cabresto como na República do Café com Leite. Ele também organizou e estruturou um direito fundamental. Ele criou a consolidação das leis trabalhistas. Isso já um pouco adiante, no meio do Estado Novo, mas ele criou a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a nossa CTPS, que hoje cada um de vocês pode ter, inclusive, digitalizada, virtual. A minha carteira de trabalho, ela ainda é um livrinho, mas, por exemplo, meu pai, ele teve, ao longo de sua vida, apenas uma única carteira de trabalho. Ele ficou praticamente a vida inteira na mesma empresa trabalhando. E um detalhe, na carteira dele está escrito carteira profissional. E fala da importância de ter a profissão. E fala da importância de ter uma colocação em um emprego. Este é um ponto muito sério que nós devemos lembrar. A aposentadoria por tempo de serviço foi o Dr. Getúlio que realmente conseguiu construir para todos nós. E também, ao mesmo tempo, uma outra grande conquista, o salário mínimo. E foi por causa dele que presidentes vindouros criaram também o processo de férias, de 13º e também de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Então, eu gostaria que vocês lembrassem, eu estou falando de um homem muito relevante, um homem que, especificamente, também ficou famoso em 1937 por criar uma outra constituição, a polaca, que foi uma constituição imposta por ele mesmo, uma constituição de ditadura. Ele outorgou esta constituição. E uma coisa importante, ele criou o Estado Novo, que foi um governo ditatorial que foi de 1937 até 1945. Ele flertava claramente com o nazifascismo. Ele era claramente amigo de Adolf Hitler. Mas, no início dos anos 40, com a guerra já em curso, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que também era amigo de Vargas, perguntou para ele: então, o que você decide? Ele decidiu ajudar os Estados Unidos. Ele liberou a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, para que fosse uma base militar norte-americana de abastecimento. E, a partir daí, os Estados Unidos apoiaram o Brasil em muitos empreendimentos comerciais e industriais. Emprestaram dinheiro para o país. E construímos a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Construímos também a Vale do Rio Doce, na região de Minas Gerais. Fizemos com que, ao longo do período de Vargas, até o segundo governo dele, já na década de 50, fossem estruturadas aqui
a Telebrás, sistema telefônico, a Eletrobras, sistemas elétricos, e também a Petrobras. Aliás, na década de 50, com o programa O Petróleo é Nosso, Getúlio Vargas ele cavou a própria sepultura. Como assim, professor? O petróleo é uma coisa tão importante? Sim, só que interesses aristocráticos fizeram com que ele fosse efetivamente deixado de lado, fosse perseguido politicamente, pois ele não estava atendendo os interesses da ExxonMobil, da Shell, da Texaco, dentre outras empresas que estavam vinculadas ao governo norte-americano e, consequentemente, vinculadas também a uma aristocracia, muitos dos quais vinculados à elite paulista, que nunca tinha visto com bons olhos Getúlio Vargas, pois ele acabou com a República do Café com Leite. Não podemos esquecer que durante já o período Vargas teve a grande Revolução de 1932. Isso é uma aula especial, a Revolução de 32 em São Paulo. Mas lembrem-se, Vargas, conhecido como pai dos pobres, valorizou e muito a ideia do nacionalismo. E falar português era um desses pontos. Foi proibido durante o período Vargas, e assim daí para frente, que se falasse alemão, italiano, japonês ou qualquer língua que fosse estrangeira, e depois qualquer língua que ligasse o Brasil ou os seus imigrantes ao eixo Roma-Berlim-Tóquio, que era, no caso, conhecido como o eixo do mal, e aqueles que lutavam contra os aliados, que o Brasil fazia parte, com o governo dos Estados Unidos da América. Esse é o ponto que nós devemos lembrar. Vargas pegou o Brasil em meio a uma crise econômica, a uma crise de desrespeito com a nacionalidade, e ele colocou o Brasil em evidência. Nós devemos elogiar muito Getúlio Vargas, mas, ao mesmo tempo, ele foi o homem responsável por autorizar a deportação de Olga Benário. Olga Benário Prestes era uma guerrilheira alemã de origem judaica que tinha estudado guerrilha na União Soviética e era amásia, era companheira de Luiz Carlos Prestes. Ora, na época, o Brasil do Estado Novo era amigo do nazismo e não pensou duas vezes em deportar Olga grávida para a Alemanha. E lá ela foi para um campo de concentração, judia, comunista. Bem, ela deu à luz a uma menina, Anita Leocádia Benário Prestes. Anita, em homenagem a Anita Garibaldi, Leocádia, em homenagem à avó paterna, a mãe do Luiz Carlos, que era membro do alto escalão da Red Cross International, da Cruz Vermelha Internacional. Quando a menina não conseguiu mais sugar o peito de Olga, ela foi retirada da mãe, entregue à avó, e o fim de Olga, evidentemente, nós imaginamos, mas não sabemos se ela foi fuzilada, se ela foi gaseada com cianeto de potássio, enfim. Getúlio Vargas, então, ele pega o Brasil também bem em meio à crise de 29. E uma coisa é certa, ele modifica muitas situações. Ele, especificamente, ele acaba com a plutocracia. A plutocracia nada mais é do que um governo exercido pelas classes dominantes. Eu quero que vocês compreendam. Ele quis criar um governo do povo. E ele fez isso. Foi ditador? Foi. Foi general? Foi. Prendeu? Prendeu. Vocês devem ter ouvido falar de livros como Memórias do Cárcere, que conta histórias terríveis de prisões que ocorreram durante a Era Vargas. Foram prisões que marcaram, foram prisões terríveis, sim. Ele criou o Partido Trabalhista Brasileiro, criou. Ele organizou muita coisa, sim. Ele teve uma ideia de formar e transformar o Brasil? Teve. Mas quem foi ele? Ele foi o homem que modificou a história do nosso país. Getúlio Dornelles Vargas. É um excelente ponto de estudos para o dia de hoje. Um grande abraço para os meus queridos amigos e amigas desta querida sala de aula de estudos e também para aqueles que nos assistem no nosso canal do YouTube. Tenham um bom dia.